Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 179, com o tema Entendamos Servindo. Eu sou Reinaldo Linhares e farei o estudo com vocês hoje. Emmanuel escolhe para este capítulo uma passagem de Paulo a Tito, que diz o seguinte: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 3. E Emmanuel faz as considerações em cima deste tema. E ele diz o seguinte: o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama a ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos disfarçamos em movimentos impensados. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos bilhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Então essa passagem desse capítulo, Emmanuel traz uma grande reflexão para nós no nosso dia a dia. Entendamos servindo. Esse entendimento do servir. E ele vai buscar essa passagem com muita profundidade do Paulo, quando ele manda essa carta a Tito, dizendo que ele está se referindo muito a ele era em outros tempos insensato. Ele está querendo dizer que ele era insensato, mas deixou de ser insensato, mudou. E aqui, Paulo e Emmanuel nos convidam a essa mudança. Se nós formos insensatos, nós podemos mudar para passar a ser sensatos. Podemos mudar, e a mudança é a única certeza que devemos ter nas nossas vidas. Emmanuel disse que o martelo colabora com a estátua, com o escultor, com o artista. Realmente o martelo é fundamental para o escultor. Mas esse martelo ele tem que ser usado com muita responsabilidade. Tem que ser na dose certa, no peso certo, no lugar certo, porque senão ele estraga a estátua. A obra de arte fica imperfeita se o martelo não for usado com sabedoria.
É a mesma coisa do remédio. Dizem os mais antigos que quanto o remédio mais amargo, melhor para a cura, né? E realmente, às vezes precisamos tomar remédios muito amargos para curar uma doença do corpo. Vamos ao médico, o médico passa um remédio que é muito ruim. Nós tomamos fazendo careta, reclamando, mas tomamos porque sabemos que aquele remédio vai curar o nosso corpo. O remédio para curar a nossa alma também é amargo. Também é amargo. Mas precisa ser tomado para curar a nossa alma. Porque não basta só curar o corpo. O corpo é um reflexo da alma. E aí, nesses dois pequenos parágrafos, Emmanuel nos diz, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Não podemos usar o martelo de uma maneira discriminadamente, com força excessiva, assim também não podemos tomar a dose do remédio a nosso bel prazer. Temos que tomar conforme a orientação médica. Então nós devemos estar sempre usando o equilíbrio nas nossas decisões da vida. Sempre no equilíbrio. Nem no extremo, nem no outro. Nós precisamos, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, precisamos realmente conhecer a verdade do Cristo. O que Ele nos ensinou, o que Ele nos mostra, continua nos mostrando, através do seu Evangelho, através do Consolador. Buscar a verdade, Ele diz, conhecerei a verdade que ela nos libertará. Como é que nós vamos nos libertar com essa verdade? Buscando o conhecimento, estudando e praticando, colocando em prática no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Precisamos fazer isso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde todos nós, cometemos erros, temos defeitos, somos pecadores. Não vivemos num mundo de anjos, num planeta onde só tem gente boa. Não, com certeza. Estamos todos caminhando nessa estrada que nos leva à perfeição, para encontrarmos a felicidade. Cada um de nós escolhe os nossos caminhos. Mas desses caminhos escolhemos, às vezes escolhemos caminhos equivocados. E entramos nesse labirinto da vida. Labirinto que onde cada vez que nós caminhamos um pouco, entramos pelos caminhos errados, deparamos com uma barreira e temos que voltar. A barreira dos nossos débitos, das nossas imperfeições. E precisamos retornar para buscar de novo o caminho, até encontrar o caminho. E quanto mais a gente anda nesse labirinto sem a orientação segura, sem um mapa da verdade e da vida, a gente vai sempre caminhar e chega em algum lugar, tem uma barreira que não deixa a gente seguir em frente, a gente tem que voltar para recomeçar. Precisamos pegar o mapa desse labirinto, estudá-lo, compreender e seguir a orientação. Que com certeza a gente vai sair desse labirinto e encontrar o que buscamos. E o mapa desse labirinto é o Evangelho de Jesus, complementado pelo Consolador, que é a doutrina espírita, que vem esclarecer, vem trazer coisas novos esclarecimentos para que a gente entenda melhor o Evangelho de Jesus. Nós precisamos e temos que reconhecer que somos imperfeitos, assim como os nossos irmãos, os nossos companheiros, todos aqueles que estão em torno de nós, são imperfeitos. E nós precisamos ser tolerantes com as imperfeições dos outros. Precisamos ser tolerantes. Essa tolerância, ela tem que ter, tudo tem um limite, tem uma justeza. Eu não posso não reconhecer que no mundo existe o mal, que no mundo existe pessoas maus, que no mundo existe pessoas imperfeitas. Eu não posso esquecer disso. Eu sei, eu tenho que enxergar, mas eu tenho que ter cuidado como eu trato isso. Que para nós ajudar os outros, educar os outros, nós precisamos ser o quê? Tolerante, indulgente, paciente,
compreensivo. Precisamos respeitar os limites de cada um. Paulo conhecia toda essa realidade que ele ensina porque ele conhecia, ele passou por isso. Ele passou por isso. Paulo foi intolerante. Era um defensor ferrenho da lei. Ele acreditava naquilo, aquilo para ele era a bandeira dele, ele acreditava naquilo. Mas se nós percebermos o Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, ele era intolerante. Ele ia do extremo ao outro. Mas quando ele conheceu Jesus, o que ele fez? A transformação dele, a mudança que ele fez na vida dele. Isso é o que nós precisamos fazer. Olhar para o Evangelho de Jesus, conhecer Jesus, compreender Jesus, praticar Jesus. A intolerância, a incompreensão, o desrespeito não deve mais fazer parte da nossa vida. O julgamento, Jesus disse: não julgueis. Com a mesma intensidade que julgueis, será julgado. Então Jesus deixa claro que nós não devemos julgar o outro. Se o outro erra, eu também erro. Eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim. Eu tenho que me transformar, eu tenho que me mudar. Se eu me mudar, se eu me transformar, eu vou começar a compreender os outros melhor. Eu vou aceitar os outros como são. Eu vou respeitar o limite dos outros. E eu vou ajudar melhor os outros, eu compreendendo a vida. Eu me transformando. Porque eu sei que para me transformar eu vou precisar lutar muito. Eu vou precisar fazer muito esforço. E aí eu vou entender que o outro também, para mudar, ele vai ter que fazer. Quanto tempo eu passei para fazer a minha mudança? Ou quanto tempo eu vou passar para fazer a minha mudança? Por que eu não respeito o limite dos outros? Nós jamais vamos atingir os nossos objetivos. Julgando, condenando, indicando os defeitos dos outros, comentando os defeitos dos outros, criticando os outros. Não. Como Emmanuel diz, jamais atingiremos o objetivo torturando Chagas. Compreensão, respeito, devemos sempre ter isso, compreender as pessoas e respeitar o limite de cada um. Devemos recordar claramente, como diz Emmanuel, Jesus não foi promotor de acusação. Não. Sempre foi advogado de defesa. Devemos sim olhar os nossos círculos de passagem, mais baixa, quando vivemos, em alguns momentos da nossa vida. Eu tenho certeza que cada um de nós, hoje, estamos assistindo isso aqui, olharmos para o nosso passado, a gente percebe que a gente cometeu vários erros que hoje não cometemos mais. Fizemos várias coisas que hoje não cometemos mais. E que tem pessoas hoje que fazem coisas que nós fizemos e nós criticamos. Então nós precisamos olhar primeiro para a gente, para o nosso passado. Para o nosso passado, para que a gente compreenda o presente daqueles que ainda cometem atos que aos nossos olhos são abomináveis. Jesus disse: conhecereis a verdade que ela vos libertará. E conhecer a verdade para ser liberto é eu compreender Jesus e usar da mesma ótica da vida que ele usou, da mesma lógica da vida que ele usou, não julgando, não condenando, mas acolhendo, perdoando, amando. Então, como diz Emmanuel, e como diz Paulo, precisamos entender servindo, entender Jesus e servindo. Servindo como um mensageiro do amor. Nós já fomos insensatos. Não podemos julgar a insensatez dos outros. Sigamos em frente, compreendendo Jesus. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz a todos.